Bom dia a todos. Quem não está feliz hoje, levanta a mão. Vamos orar por você. Porque a palavra de Deus manda que todos sejamos felizes. Interessante o mandamento da palavra. Regozijai-vos sempre no Senhor. Eu sei que as suas circunstâncias sempre dão motivo para se alegrar. Mas se você está em Cristo, todos os males que estão afligindo sua alma vão desaparecer. Todo é passageiro. Esta época em que nós estamos vivendo, escatológico, está debaixo da tutela do demônio. Todo mundo, diz 1 João 5,19, jaz no maligno. Então, nosso contato com este mundo forçosamente nos envolve em situações que precisam de muita fé e muita confiança que o melhor está para vir e não o pior. Essa diferença do não cristão daquele que tem fé no Senhor Jesus. Nós somos salvos na esperança. Romanos 8:24. Eu estive na Índia em 88 e qual foi a minha surpresa saber que a língua de Kerala, onde eu estava, não tinha a palavra esperança. Que impacto religioso tem uma língua que não tem a palavra esperança? É o cristianismo que enfatiza que a vida deve ser movimentada com combustível chamado esperança, Romanos 8:24. Portanto, escatologia pessoal que estamos estudando ainda esta manhã, em parte, é uma escatologia, é um olhar para o futuro, escatom, que se movimenta na esperança e na felicidade de que Deus tem algo incrivelmente, indescritivelmente bom no futuro. Os irmãos, então, que estão sem sorriso na cara, e tem alguns aí que estão realmente preocupados, dá para ver, o melhor está vindo. Confiem no Senhor e Ele o fará. Vamos orar pedindo que Deus nos proteja de toda investida satânica, para que sua mente, que tem uma tendência de relaxar quando deveria estar funcionando, tenha algo especial para interessá-lo. Para aqueles que têm muito interesse, estão aqui ávidos para aprender, que o demônio não permita que alguma coisa que eu fale errado seja lembrado por você. Imagina, lembrar uma coisa errada. Mas que esse filtro divino, o Espírito Santo, que mora em nosso processo mental, esteja filtrando tudo que os irmãos vão ouvir esta manhã e durante esses dias, para retirar
aquelas bombas que explodindo fariam grandes buracos na sua cabeça, em vez de grandes processos de sementes que vão criar árvores frutíferas na sua mente, cabeça e pensamento. Eu sei que os irmãos todos desejam isso, portanto, orar, pedindo que Deus nos ajude a avançar nesse sentido. Não vão ter nenhuma resistência contra uma oração como essa. E nós queremos agora orar, pedindo que Deus seja de fato gracioso conosco, para repartir conosco um pouco desse pão da vida, pão celestial, pão da sua palavra. Não só de pão viverá o homem, desse café de manhã tão gostoso, mas de toda a palavra que emana da boca de Deus. Senhor, estamos aqui dependendo inteiramente de Ti. Nós temos Tua palavra escrita, inspirada pelos Teus profetas e apóstolos, mas nós não conhecemos. Nós vemos como se por um espelho, obscuramente. O futuro, nosso Deus, tem tantas possibilidades de desvios, de má compreensão das realidades aqui escritas, para que nós aprendamos a humildemente dizer: Senhor, ensina-nos a Tua verdade. Portanto, não permita que algum erro meu venha atrapalhar a vida de meus irmãos, mas que tudo que for verdade, que segundo a Tua preciosa palavra seja corretamente entendida, possa frutificar para a vida mais entusiasmada para Te servir e para Te glorificar e para colocar Deus de fato no centro de cada vida. Para a glória do Teu nome te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Nós começamos estudando sobre a morte, o mal que tem consequência do pecado, da rebelião, da desobediência. Desde o dia em que Eva e Adão comeram daquele fruto, do dia de hoje, não mudou esta verdade bíblica. O salário do pecado é a morte. Por sermos todos pecadores, todos nós temos um destino, a não ser que Cristo volte no seu corpo ressurreto, como Ele é as primícias da ressurreição. Ele começa o processo de fornecer estes corpos recriados por Deus, não dos mesmos átomos, não pelas mesmas moléculas que foram enterrados. Alguns se transformaram em relva, vaca come a relva, cria leite, criança vai bebendo e cria outra vida. Não é esse mesmo corpo, mas um corpo que será ocupado por esta pessoa chamada você, com seu nome, e que vai ressurgir com um corpo glorioso, como o corpo que Jesus agora habita. Quando aquela criancinha saindo da igreja batista Jardim das Embuias, eu não estava lá, mas a esposa estava,
E essa mãe tentando arrastar essa criança diz: mas Jesus está aí, acima do púlpito, estou vendo. E a mãe naturalmente se interessou imediatamente. Onde? Ela queria ver, né? Não viu nada. Daí a criança diz: não, tem 2 Jesus. Agora sabe que não é Jesus, só tem um Jesus. A criança às vezes vê coisas que os adultos não conseguem ver, mas provavelmente gente que diz que viu a Jesus está vendo uma representação angelical de Jesus e não ele, já que ele volta gloriosamente, Atos 1, versículo 9, da mesma maneira que ele subiu, isto é, corporalmente. Ultimamente apareceu para mim, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. Ultimamente, isto é, até ele voltar. E nessa volta, grandes transformações neste mundo. E para aqueles que creem em Cristo vai ser completar o que a Bíblia chama de salvação futura, completar aquilo que começou quando nós morremos com Cristo e nos unimos a Ele no seu glorioso corpo. Todo mundo está entendendo? Porque eu sei que alguns já têm perguntas. Alguém até chegou e fez uma pergunta para mim ontem, uma pergunta bem válida. Se Moisés morreu, Elias de fato não morreu, como eles compareceram em Mateus 17:4 e conversaram com Jesus quando ele foi transfigurado naquele monte sem nome, talvez o próprio Monte Hermon, pelo menos tradicionalmente. Como que isso aconteceu? Em primeiro lugar, eu não estive lá, portanto eu não posso dizer com qualquer dogmatismo como que foi que Moisés apareceu depois de ter morrido sem ressuscitar, porque Jesus, as primícias da ressurreição. Portanto, a minha primeira resposta é não sei. Opiniões diferem. Posso dar uma opinião que qualquer pessoa que morre, Deus sendo todo-poderoso, pode levantar essa pessoa do seu leito de dormir e acordá-lo. E Moisés pode acordar e conversar com Jesus. Talvez você vai conversar depois de morrer assim, não sei. Eu vou falar bem mais sobre o assunto quando chegar lá e os irmãos ligarem os seus telefones ligados ao céu, claro, tem que ter o número certo, e aí eu explico como que é aquele estado intermediário em que a gente está na presença do Senhor com Cristo, como diz Filipenses capítulo 1. Quanto a Elias deve estar sentado lá no céu tranquilamente, não está deitado porque ele não morreu, escutando, olhando. Mas isso é apenas uma opinião. Os irmãos podem ter outra opinião muito melhor. E quando chegar, como disse, vamos procurar respostas a essas perguntas bem complicadas que algumas pessoas fazem, né? Tudo bem, estamos agora chegando ao ponto de discutir mais detalhadamente sobre este
corpo da ressurreição. A palavra diz em 1 Coríntios 15 e em 1 Tessalonicenses 4, 16, pelo menos 13 a 18, que os mortos, os que dormem em Cristo, fisicamente relacionados com a velha época, mortos, ressuscitarão primeiro. Primeiro de quê? Antes daqueles que, sendo transformados e recebendo seus corpos reciclados, transformados, modificados radicalmente para ser corpos espirituais, antes deles serem arrebatados para o encontro com Jesus nos ares, esses que estavam mortos, minha mãe, meu pai, meus avós e quantos outros que a gente sabe que já foram enterrados, subirão primeiro para o encontro com Cristo, para depois voltar e reinar com Ele aqui na terra. Reinar com um corpo semelhante àquele corpo de Cristo. Quando Himideu e Fileto, segundo Timóteo 2,18, afirmaram que a ressurreição já tinha ocorrido, eles foram redondamente condenados por Cristo. Eles estavam errados. E é muito bom que eles estavam errados, porque se não há uma ressurreição, tal como a Bíblia descreve com tantos detalhes em 1 Coríntios 15 e versículos 22 em diante, onde ele fala de que há uma diferença entre a luz de uma estrela para o outro, há uma diferença entre a semente que a gente planta e a própria planta que vai surgir dessa semente, que a própria morte é a porta pela qual essa nova realidade da ressurreição vai chegar. Isto não pode ter ocorrido ainda, ao não ser no caso de Jesus Cristo. Esse corpo chamado espiritual, contrastado com este corpo de sangue e carne. Uma modificação tão radical que é difícil descrevê-la. Essa transformação, por exemplo, hoje, você e eu somos dominados pelo centro eu, que produz egoísmo, que interpreta todos os acontecimentos em relação a mim. Quando eu escuto esses corinhos que a gente canta, eu estive na louvação o ano passado, eu fiquei admirado. Perguntei, quando eles queriam que a gente também desse alguma opinião, eu tive que trazer esta opinião. Olhem para cada música que foi cantada na louvação, sempre voltado para eu, mim. Por quê? Porque eu sou central para mim. Quando você recebe seu corpo ressurreto, sua centralidade não será mais eu, vai ser ele. E essa é a diferença fundamental que nós estamos aprendendo na santificação a viver. Se os irmãos abrirem suas Bíblias e marcar, todo mundo trouxe Bíblia, né? Senão eu teria trazido Bíblia. Eu tenho Bíblias em casa que eu podia emprestar para vocês. Uma das bênçãos é escutar gente abrindo e folhando a Bíblia. 1 João 4, versículo 17. Porque eu não quero que ninguém imagine que eu estou inventando versículos que não estão no texto.
4:17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. E qual é a confiança que nós teremos no dia de juízo? Em vez de ficar envergonhados, como diz 1 João 2, afastados dele, envergonhados. E esta é a confiança que nós temos. Porque neste mundo, nesta época, somos como Ele. Que frase fantástica! Nós somos como Ele neste mundo. Quer dizer, a habitação de Cristo pelo seu Espírito em sua vida hoje marca a realidade que futuramente no seu corpo ressurreto será 100%. E agora 10%, 15%. Talvez 20%. Esse é o problema que nós estamos vivendo toda hora. Quem é mais importante aqui hoje? Não sou eu. É Ele. É Ele. Gostaria muito que vocês que têm dom de compor músicas, que vocês concentrem nesta realidade bíblica, que Ele é mais importante do que eu. Os santos do passado entenderam isto muito melhor do que nossa geração individualista. Porque Cristo morreu pelo seu corpo. Dificilmente nós vamos encontrar o texto que diz que Ele morreu por mim, ou que se não houvesse mais ninguém no mundo, sou eu que Ele teria morrido. Eu não sei, a Bíblia não ensina isso, segundo eu entendo. Ele morreu para o seu corpo, para transformar o seu corpo num corpo que coloca em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar coloca seu corpo, nossos irmãos em Cristo, e em terceiro lugar sou eu. Eu sou importante para Deus, com certeza, mas eu sou importante para Deus porque faço parte do seu corpo. Este dedo, se for cortado, se o irmão pegar um machado e retirar esse dedo deixará de ter importância alguma em relação ao corpo, a não ser a sua falta. Sentir a sua falta. Eu tinha uma amiga que cortou os dedos, assim cortando grama, e colocou a mão e a coisa começou assim. Ele foi correndo para costurar, não chegou a tempo e os dedos foram inutilizados. E quando isso acontece, os irmãos entendem que isso compara-se a nós, quando estamos separados de nossos irmãos e de nosso Senhor, cabeça do corpo. Mas isso já vai mais longe do que escatologia da ressurreição. Só para enfatizar que um dia eu não serei mais egoísta. Eu estou bem desejoso, e quem talvez deseje ainda mais a minha esposa. Como será bom se o Russell Shedd não fosse tão egoísta. E naturalmente a gente deseja criar filhos
influenciar a nossa igreja, se você é pastor, a deixar de ser tão egoísta, sentir-se tão orgulhoso daquilo que você é, quando Paulo diz: que você tem, que você não ganhou, entendido de graça? Por que você se orgulha? Corpo espiritual, corpo como aquele que Jesus tem, ainda tem. Onde que ele está? Eu gostaria de saber, claro, né? Mas eu admito que se eu chegasse eu não poderia vê-lo, porque ele teria que se manifestar naquele corpo de uma maneira que o radar da luz comunicasse, batesse nele e voltasse para mim, o que provavelmente não ocorreria. Por exemplo, ele poderia estar aqui no meio da igreja, como ele estava no meio das igrejas do Apocalipse, andando no nosso meio, mas ninguém viria. Nós cantamos esse corinho esta manhã, eu estava pensando, mas o que estou realmente querendo ver quando eu vejo ao Senhor? Meus irmãos, estou querendo ver o Senhor ressurreto. Já que não podemos ver Jesus como Pedro viu, antes dele morrer na cruz, temos que vê-lo depois da morte e ressurreição. Como seria vê-lo? E que diferença faria se nós víssemos a Ele? De qualquer maneira, a Bíblia ensina que este corpo que nós herdaremos, corpo em que nós seremos salvos, quando aquela moça da Exército de Salvação chegou naquele carruagem em Londres para evangelizar, ela entrou em um daqueles compartimentos que esses trens da Europa têm, e lá estava sentado um barbudo, e ela disse: o senhor está salvo? Ela não entendeu nada que ele falou em seguida. Ele disse: você está perguntando se eu já fui salvo, se eu estou sendo salvo, ou se eu serei salvo? Isso que ele falou em grego. Eu não tinha a mínima ideia de que ela estava falando como o famoso B.F. Westcott, perguntando se ele estava salvo. Naturalmente, ele vai dar uma lição sobre o que a Bíblia ensina sobre a salvação. Salvação é uma realidade passada, temos sido salvos, diz Efésios 2:8. Nós estamos sendo salvos, 1 Coríntios 1:18, 2 Coríntios 2:15, nós que estamos sendo salvos, e Romanos 5:9 e outros versículos, nós seremos salvos. Nós temos que crescer para a salvação. E a Bíblia ensina claramente que a ressurreição é completar este processo de salvação, glorioso processo de transformação, para que nós sejamos de fato como Ele é. 1 João 4:17. A ressurreição que ocorrerá imediatamente antes da volta de Cristo é chamada a primeira ressurreição. Por exemplo, em Apocalipse 20, especificamente diz: vi tronos em que se assentaram, versículo 4, aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e nem tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos.
Eles ressuscitaram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Se aqueles que morreram em Cristo, que dormem em Cristo, vão ser ressuscitados primeiro, então dá para entender claro e especificamente que eles serão levantados dentre os mortos na primeira ressurreição e não na segunda ressurreição, que ocorrerá após o milênio. Agora em João capítulo 5, talvez os irmãos teriam dificuldades em entender. O texto diz o seguinte, versículo 28 de João 5: Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Esse texto tem levado alguns a pensar que as duas ressurreições são simultâneas. E se nós não tivéssemos a clara referência à segunda ressurreição ser 1000 anos depois, nós chegaríamos à mesma conclusão, porque não há aparentemente nenhum intervalo. Mas nós sabemos, baseado nos dois textos, que entre os que fizeram o bem, isto é, os salvos em Cristo, e aqueles que não eram salvos quando Cristo voltou, ficarão nos túmulos por mais 1000 anos. E nós aguardamos estes dias vindouros com antecipação. Glorioso em Cristo. A segunda ressurreição vai ser a ressurreição para o juízo final. O último juízo. Porque tem um outro juízo, ou julgamento, que será para aqueles que são cristãos. Todos nós, segundo Coríntios capítulo 5, 10, todos nós, Paulo incluído, eu estou incluído, e você, se for crente, está incluído, compareceremos diante do tribunal de Cristo para receber o bem e o mal que nós fizemos. Baseado nesse texto, e talvez alguns outros, a Igreja Católica desenvolveu a teoria do purgatório. Purgatório, como a própria palavra indica, significa tirar os pecados não perdoados quando a pessoa morreu. A Igreja Católica ensina que quando você foi batizado, normalmente pequenininho, criancinha, o pecado original de Adão foi cancelado, perdoado. Daí para frente você tem que tratar os pecados que você comete com penitências. Mas como muitos católicos não cuidam de suas penitências, não confessam seus pecados, não recebem a absolvição do padre,
lá vai para o purgatório. E meus amigos, purgatório não é brincadeira na teologia católica. Eu estive em Roma em 1954. Alguns nem nasceram ainda que estão aqui. E eu fui para a escada de Pilatos, para ver como que essa escada que Jesus subiu para ser interrogado por Pilatos. Lá tinha uma placa que diz assim: quem subir esta escada de joelhos, não pode subir a pé, não, receberá indulgência de 3.000 anos no purgatório. Se eu tivesse crido nessa declaração, eu só precisaria subir uns 3, 4 vezes e escapar do purgatório inteiramente. Todos os meus pecados retirados pela indulgência. Agora os irmãos estão rindo, porque é óbvio que aquilo que a gente pode fazer em 20 segundos não apaga pecado nenhum, muito menos 3.000 anos de chamas purificadoras. Mas o que significa esta frase de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10? Essa é a pergunta-chave. Receberemos o bem, galardões, e receberemos o mal que fizemos. Mas eu não fui perdoado. Nossos pecados, como diz Isaías, não foram todos lançados no fundo do mar. Que significa, afinal de contas, ser perdoado por Deus. Ou Romanos capítulo 8, versículo 1, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que conscientemente andam segundo a lei do Senhor, que vivem em comunhão com Ele, que estão unidos a Ele, ressuscitaram com Cristo. Que é esse negócio de um juízo de crentes em que eles sofrerão pelo mal que eles fizeram. E não esqueçam que crentes fazem coisas erradas. Talvez aqui não tem ninguém que fez coisa errada, mas tem crentes que têm feito muito mal, ou para suas famílias, ou para sua igreja, ou para a própria causa de Cristo. São pessoas em todo sentido condenáveis, mas estão salvos, perdoados. A Bíblia não explica que tipo de sofrimento esse purgatório evangélico será. Não explica. Pelo menos eu não encontrei. Portanto, eu tenho que especular. E os irmãos podem dizer que o Russell Shedd especulou assim, errado ou corretamente. A Bíblia diz em capítulo 5 de Apocalipse que João viu o Cordeiro após a sua morte, ou durante sua morte, sangrando, machucado, como Isaías 53 descreve, em pé no trono. Capítulo 5, versículo 6 de Apocalipse. Agora tenta imaginar o que João está dizendo. Que o Senhor Jesus,
que morreu pelos meus pecados, os seus pecados, está sendo visto novamente 60 anos depois, talvez, provavelmente, com certeza, não na própria hora da sua morte, especialmente pelo fato que ele não está pendurado numa cruz, que a Bíblia diz que ele foi crucificado desde a fundação do mundo, e que depois da cruz ele ainda pode ser revisto. Deus é um Deus da eternidade, porque quando você ressuscita e você for julgado diante desse tribunal, você seja levado de volta ao Calvário, para ver Jesus não morrendo pelos pecados do mundo, mas os seus pecados e meus, pessoalmente. Eu não posso nem imaginar a dor que eu sentirei ao ver Jesus agonizando sobre algum pecado que eu não precisava cometer. Porque pecado em si não pode ser algo necessário por mim. Tem que ser uma escolha que eu fiz e que eu errei, e agora eu tenho que ver ele pagar esse pecado individualmente. Quando a gente pensa que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo todo, a gente sente, são bilhões, centenas de bilhões de pecados. Nós pecamos todo dia, ou por comissão ou omissão, para ter que enfrentar e ver ele morrendo. Pecados pessoais cometidos desnecessariamente. Quando eu vou amar ao Senhor muito mais que eu amo hoje, deve ter sido e deve ser no futuro uma agonia digna de um verdadeiro purgatório evangélico. A gente não vai sofrer as consequências em si, ele que vai sofrer, mas o efeito desse sofrimento. E como meu irmão disse, quando nasceu o seu primeiro filho, e ele esteve lá junto com a Mayra, que é a esposa dele, que ele teve uma experiência bem aguda do que mamãe passou quando ela deu luz a ele. E naturalmente eu também, passando a mesma experiência. Se os irmãos gostam da ideia, podem engolir. Se não, podem vomitar para fora, não tem problema. Porque não é o que a Bíblia ensina, simplesmente diz que receberemos o mal que nós fizemos. Devemos tomar a sério isso, queridos irmãos. Crentes que vivem no pecado, crentes que se desviam, imaginando que tem perdão para tudo, é só pedir e pecar levianamente, não estão vendo bem a realidade da vida cristã, e essa busca correndo atrás da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como que nós podemos imaginar que somos filhos dele e não odiar o pecado e não querer nos afastarmos daqueles males tão características de pessoas egoístas como somos nós? Vá lá para frente. A segunda ressurreição, Apocalipse capítulo 20, diz que foram abertos os livros. Esses livros incluem, interessantemente,
Vi também os mortos, versículo 21, de capítulo 20, grandes e pequenos. Senhor Adolf Hitler vai aparecer lá. E milhões e milhões e milhões de pessoas que ressuscitarão. Nessa ressurreição, os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte, o Hades e o túmulo, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte, o Hades, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no nome da livro da vida foram lançados no lago de fogo. O vulcão chamado inferno. Irmãos, nós não imaginamos o terrível sentença, a terrível sentença que será pronunciado contra esses amigos nossos, parentes nossos, colegas nossos, que nunca se entregaram ao Senhor Jesus. Note uma coisa muito clara nesse texto: serão julgados segundo suas obras. O inferno não tem a mesma intensidade para todos, tal como o céu não tem a mesma alegria para todos. Alguns vão ficar mais alegres do que outros, porque os galardões e os castigos do inferno estão relativos às obras de cada um. Não acha fascinante isso? Eu acho. Tem algumas pessoas aqui que ninguém conhece quase, pelo menos eu não conheço. Não tem fama. Aparentemente são pessoas sem obras. Tem pessoas ruins, da mesma forma, correspondentes uns aos outros, os galardoados e os condenados. Os condenados serão condenados à intensidade do inferno. Dante Alighieri entendeu isso bem, que há diferentes níveis, e aqueles que foram pessoas mais ruins, como o Dr. Scott Peck chama, pessoas do mal, pessoas que se entregaram a fazer o mal. Eu acho que Adolf Hitler, Gengis Khan, aqueles bolchevistas que mataram judeus e penduraram eles em fios para secar diante do sol, morrendo assim, com torturas incríveis, que há o fundo do inferno. E tem aqueles indivíduos que não pensaram nem muito a favor, muito contra, brasileiros que a gente tem contato todo dia, gente comum, não fiz nada de errado, esse tipo de gente, né? A gente conversa com eles constantemente. Nunca fiz nada errado, eu nunca machuquei ninguém, eu nunca matei ninguém. Toda essa turma lá também estão lá no inferno. Que a ira de Deus para sobre todos aqueles que não confiam e não agradecem o Senhor que amou e morreu por eles. Esse futuro juízo
que quase nenhum pastor que eu tenho ouvido, e eu não tenho ouvido tantos pastores assim, não fala. Como que é isso, meus irmãos? Se a coisa é tão séria como essa, se uma pessoa que matou outra pessoa, como aquele chamado Caveira, que nós levamos para a casa de recuperação, que tinha matado 14 pessoas, imagina, aquele que mancava assim, ficou lá um dia, fugiu. Matou mais uma pessoa, agora está foragido ou morto. A pergunta é sempre esta: se há pessoas sentadas na frente do pastor, e ele nunca menciona esse terrível futuro, ele não está se omitindo? Ou se ele não fala para aqueles crentes dedicados que amam ao Senhor, que seus labores serão reconhecidos de uma forma muito especial da parte do Senhor da glória, e que eles serão galardoados. E a palavra que a Bíblia usa para esse galardão é a palavra glória. Abrem suas Bíblias agora em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 17, para um dos textos mais claros sobre esse futuro galardão. Versículo 16 começa com essa frase: nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Quer dizer, todos os nossos sofrimentos, esforços, cansaço de servir a Cristo será recompensado com galardões chamados peso de glória. A palavra peso aparece nesse texto por uma razão muito especial, e que a palavra glória no original hebraico, não grego, é peso. Uma pessoa pesada, não necessariamente de corpo, né, que comeu demais, mas uma pessoa que tem peso em termos de moedas, de animais, como Abraão era uma pessoa pesada, Jó era pessoa pesada e assim por diante. Essas pessoas receberão um peso lá no céu de glória, bem acima daqueles que pouco ou nada fizeram para glorificar o Senhor. Os irmãos estão imaginando que haveria possibilidade de inveja no céu? Eu vejo meu irmão aí, minha irmã, que eu desprezei aqui na terra, achando que era um crente bem comum, sem muito valor, e chega lá e ele está sendo galardoado com muito mais glória do que eu, e a gente começa a rasgar a cabeça: Senhor, mas como que é isso? Essa pergunta, como é isso? E por que não eu? A razão, meus irmãos, é que Deus não julga segundo a aparência. Ele julga justamente. E aqueles servos, aqueles que servem com mais dificuldade, pessoas que têm menos opções, que têm menos oportunidades e tantas outras faltas
não tem bom preparo mental, escolar e assim por diante, aqueles que, mesmo assim, serviram a Deus de uma maneira tão dedicada, serão galardoados de uma maneira maravilhosa. Eu encontrei em Ariquemes, Rondônia, um evangelista cego. Eu tento imaginar como que a gente vai evangelizar com um cego. A gente nem sabe se a pessoa está prestando atenção, né? Não pode colocar a mão nos olhos dele e ver se ele está realmente acompanhando o que estou dizendo, né? Naturalmente a gente não pode julgar, do nosso ponto de vista, quem serão, mas Paulo diz, aqueles que sofrem pelo Senhor, mas serão mais galardoados no futuro. O que é galardão? Não é nada de algo que produziria inveja. Não é que algumas pessoas vão brilhar mais, ou ter uma coroa mais pesada de glória na cabeça. Aliás, as coroas que os crentes ganham, por exemplo, a coroa da vida, que nós encontramos em Tiago, as coroas são grinaldas que na antiguidade eram feitas de folhas. Por isso que a palavra de Deus fala de grinalda que não murcha, que não envelhece. Quer dizer, uma alegria permanente por ter escolhido servir ao Senhor com dedicação e amor. Mas a verdadeira diferença entre cristão para cristão, que a Bíblia chama de galardão, aqueles que são convidados a entrar no gozo do seu Senhor e podem se alegrar mais naquele gozo. Só pode ser, e novamente estou especulando, que são pessoas que durante sua vida aqui na terra, como aqueles que estão aqui esta manhã, estão buscando cada vez mais, Senhor, como é que eu posso aprender a amar-te mais? Tem muita gente que não se interessa. Na sua opinião, eles creem, estão salvos, mas sua vida de trabalhador na vinha do mestre, na seara, é bem desinteressado. Está interessado. Abrem suas Bíblias para 1 Coríntios 3. Versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, arquitecton, em grego, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Então Paulo começou a igreja de Corinto, pregando com temor e tremor. Deus deu muito fruto para seu ministério. Como ele disse, eu tenho muita gente nessa cidade, segundo Atos 18, contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia de juízo, quando nós compareceremos diante do trono de Cristo,
atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Fogo que provará, examinará a qualidade da obra de cada pessoa que está aqui esta manhã. E a experiência vai ser bem interessante, só para falar levianamente. Vai ser muito interessante. Porque pessoas que nós julgamos merecem muita recomendação e recompensa da parte do Senhor, receberão pouco ou nada. E aqueles que nós achamos que merecem muito pouco, podem receber muito. Realmente nós somos incapazes, completamente capazes, de julgar a qualidade da obra de cada um. Mas olhando do ponto de vista humano, exterior, e não da maneira que Deus olha, quando nós olhamos para um pastor, um líder de uma congregação, nossa avaliação do trabalho dele tem que ser avaliada na base externa de a dedicação das pessoas, quanto eles contribuem do seu tempo e dinheiro, a unidade dentro das famílias, o comparecimento da igreja, o entusiasmo com que eles vão para a igreja, e que uma igreja que não está brigando pecado escandaloso. Em outras palavras, é um líder que cuida bem do seu rebanho. Hebreus capítulo 13, versículo 17, descreve o dia em que será julgado a qualidade dos pastores, o seu trabalho de pastorear. Obedecem aos seus líderes, é uma ordem bíblica, 13:17 de Hebreus, submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Em outras palavras, não é somente o líder pastor que vamos reconhecer está sendo honrado, recompensado e galardoado pelo Senhor, mas a própria igreja dele será abençoada e galardoada por causa da liderança dele em estimular as pessoas a buscar mais do Senhor. Uma pesquisa feita em 1988 em Brasília por um colega meu chamado Glenn, não é o irmão Glenn Clayton que está aqui também, mas não era ele, era o outro que ensinava a Bíblia lá no Seminário Batista de Brasília. Ele pediu que os seus alunos na classe da Bíblia, do estudo da Bíblia, falassem com os membros das igrejas da DF, do DF, e tragam os comentários dos membros, como que seus construtores da casa de Deus local, como que estão indo. Resultado da pesquisa foi o seguinte:
O consenso é este: os pastores leem a Bíblia, mas não explicam a Bíblia. Eles leem a Bíblia, é verdade, mas eles não aplicam a Bíblia, à vida dos membros. Os membros continuam vivendo como sempre viviam. Parece, isto talvez é uma indicação realmente que interessa os pastores brasileiros em geral, não é todos, claro. Parece que estão mais interessados nos negócios da igreja do que o crescimento espiritual dos membros. Se isso for seu caso, pastor, saiba que no dia de juízo será tudo revelado. Qual foi seu verdadeiro interesse? Que Deus abençoe os irmãos ao pensar sobre esse dia final, D maiúscula, quando todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo.